Então, com isso, nós temos aqui a criação de leis com interesses particulares de uma classe social, a nobreza. Além disso, impostos foram criados, estou na página 22, viu? Ainda estou na página 22 do 8º ano. Impostos foram criados e eram cobrados de toda a sociedade para manter a regalia real, e a burguesia era a classe que mais pagava impostos. A classe burguesa viu no iluminismo uma forma de combater a política absolutista, visando diminuir a pressão financeira contra si mesma. A concepção iluminista, que mais agradou aos interesses dos burgueses, foi o já citado liberalismo político de Locke. Locke é um iluminista inglês que vai escrever sobre como um governo deve administrar, como o governo deve gerir os seus súditos, como o governo deve organizar aquela sociedade. Então, em sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, Locke afirmava que deveria existir um governo centralizado, mas limitado por uma Constituição, que traria princípios que fossem elaborados, visando o crescimento econômico e político com autonomia, sem influência direta de outros setores da sociedade, como a religião. Para Locke, o governo e o povo deveriam assinar um contrato em que os poderes políticos e sociais eram cedidos ao governante para cada cidadão individualmente. Não é? Então temos aqui, na mesma página 22, ela apresenta para a gente um organograma do iluminismo, a sua definição, as suas funções, as suas características e também a cada característica, a cada período em cada região. Aí nós temos assim: iluminismo é um movimento intelectual, cultural e filosófico burguês. O movimento favorecia a burguesia, pois ela não queria intervenção do Estado na economia. O iluminismo quer que o Estado não venha intervir e a economia seja livre. Para depois, que daqui a algumas aulas, nós vamos ver essa questão do liberalismo, que a concepção iluminista também defende isso, tá bom? Questão do liberalismo. E ao lado aí nós temos um outro pilar, vamos dizer assim, não é? Um outro objetivo do iluminismo, que era igualdade, fim do intervencionismo na economia, liberdade comercial e fim dos monopólios, limitação do poder real, adoção de um sistema, fim dos privilégios das classes. Essa é uma pregação iluminista, fim do privilégio das classes. Determinadas classes, elas eram mais favorecidas do que as outras classes, a burguesia era mais favorecida do que outras classes. Desculpe, a burguesia não, a nobreza era favorecida em relação às outras classes sociais. Direito à propriedade, tolerância religiosa e filosófica. Aí nós temos: os filósofos ofereciam soluções e propostas. Se o rei cumprisse, viraria um despotismo esclarecido, que é uma outra situação que nós vamos vivenciar ainda, não é? Esse despotismo esclarecido. O rei, ele tem medidas que ele pensa muito nele, que é chamado de déspota, de não buscar o bem-estar da população como um todo, e ao mesmo tempo ele tem ideias iluministas, por isso que é chamado de
despotismo esclarecido. Na página 23, o livro, mais uma vez, apresenta atividades de exercícios para a gente. E nessas atividades, o livro vai exigir que você demonstre que você absorveu conhecimento, demonstre que você absorveu. E com isso nós temos na página 23 a primeira questão. O iluminismo foi uma concepção filosófica surgida no século XVIII na Europa, que teve grande importância política, econômica e social. Aí a pergunta é a seguinte: qual a base da concepção iluminista? Aí você vai colocar assim, a resposta. Teve como objetivo central criticar os regimes políticos anteriores, vírgula, principalmente a monarquia absolutista. Bom, os iluministas entendiam que a razão tinha de prevalecer nas relações sociais e não as religiões. Sendo assim, o iluminismo tinha como base de pensamento a razão, e seu objetivo era superar os conceitos medievais e a influência cristã. Ponto. Voltando, sendo assim, vírgula, o iluminismo tinha como base de pensamento a razão, e seu objetivo era superar os conceitos medievais e a influência cristã. Tudo bem? 2. Segundo quesito, abre aspas. As novas opiniões são sempre suspeitas e geralmente opostas, por nenhum outro motivo além do fato de ainda não serem comuns. John Locke. Esse pensador iluminista foi importante na formação de teorias que criticavam a religião e o modelo absolutista de governo. Nesse contexto, comente sobre sua teoria do liberalismo político. Qual seria a resposta então, pessoal? Muito bem. Consistia no compartilhamento do governo, ou seja, o rei não governava de forma absoluta, mas com outras instituições como o parlamento, que elaborava. Ponto. Não é? Consistia no compartilhamento do governo, ou seja, o rei não governava de forma absoluta, mas com outras instituições, como o parlamento que elaborava leis. Terceiro quesito: 3 princípios foram decisivos para explicar a razão iluminista. Comente. A letra A, a universalidade. A letra B, individualidade, e a letra C, autonomia. Então, o princípio do iluminismo vai ter que ter autonomia, ele vai ter que ser individualista e vai ter que ter a universalidade como princípio básico. A universalidade, princípio que pregava a igualdade e acessibilidade a todos, sem distinção de etnia, religião, entre outros. Ponto. Para que houvesse avanços importantes na sociedade. Ponto. Individualidade. Resposta: o ser social, muito bem, isso mesmo, viu? Passava a ter as ações individualizadas tão importantes quanto as coletivas
como forma concreta para as transformações da sociedade. Se autonomia era, a resposta é a seguinte: era a ruptura com o pensar influenciado pela religião. Cada indivíduo teria liberdade de pensar o que quisesse. Cada indivíduo teria liberdade de pensar o que quisesse, cabendo a si mesmo criar as condições materiais e intelectuais para a sua formação. E na página 24 nós temos a quarta questão, que diz assim: quais os principais motivos que levaram a burguesia a apoiar e financiar o iluminismo? Quais foram? A resposta foram o seguinte: o controle das monarquias absolutas, principalmente na economia e política, ponto e vírgula, e criação de impostos cobrados de toda a sociedade, para manter a regalia real. Bom, via-se no iluminismo uma forma de combater a política absolutista, visando diminuir a pressão financeira contra os burgueses. Repetindo, via-se no iluminismo uma forma de combater a política absolutista, visando diminuir a pressão financeira contra os burgueses. Tá bom? Na próxima aula nós vamos prosseguir e vamos entrar dentro do iluminismo de uma corrente chamada enciclopedismo. Esse enciclopedismo vai reunir também, é um movimento filosófico que vai surgir na França, reunir pensadores que vão apresentar suas teses, questionando cada vez mais o regime vigente, o antigo regime, para ser mais preciso, questionando também o poder monárquico. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje, não é? E peço a vocês que vocês possam estar na página 35 realizando essas tarefas aqui a partir da questão número 3. 35, questão número 3, 4 e 5. Tá bom? Página 35, questões 3, 4 e 5. As atividades para vocês fazerem em casa. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, me procure e dúvida comigo através do aplicativo, tá bom? Forte abraço para vocês. Tchau e até a próxima. Tchau, pessoal.